para começar, para introduzir aqui o tema, vamos falar sobre prevalência do diabetes mellitus gestacional. Quando a gente vê nos estudos, a prevalência ela é extremamente variável na literatura, então de 1 até 37,7%. A média estimada como média mundial é de 16,2% e a média que se estima no Brasil é de 18%, então um pouquinho acima da média mundial. Considera-se que uma em cada 6 nascimentos a mãe tenha passado por alguma forma de hiperglicemia durante a gestação, não necessariamente diabetes mellitus gestacional, mas algum tipo de hiperglicemia durante a gestação. Então é extremamente prevalente. Quem trabalha bastante com gestante vê com muita frequência pacientes chegando com diabetes gestacional. Só lembrando, é importante sempre destacar que uma mulher que tem um diabetes prévio à gestação não é considerado como um diabetes gestacional. Essa é uma mulher portadora de diabetes que engravidou, não uma portadora de diabetes tipo 1 ou tipo 2 que engravidou. O diabetes mellitus gestacional ele é quando o diagnóstico acontece durante a gestação. Então a primeira vez que existe esse diagnóstico é durante a gestação. Então quando a gente fala dessas estimativas, a gente está falando de estimativas que foram desenvolvidas durante a gestação. Nas 2 últimas décadas houve um aumento muito grande do número de diabetes gestacional, assim como a gente vê com o diabetes tipo 2 e até mesmo com o diabetes tipo 1, né? A prevalência tem aumentado, tanto de diabetes mellitus gestacional como de portadoras de diabetes em idade fértil e engravidando, né? Então isso acaba sendo um tema bem recorrente. Claro que o aumento do diabetes mellitus gestacional está relacionado com o crescimento populacional, mas isso também tem um fator importante do aumento da idade materna, né? Cada vez mais a gente vê as mulheres querendo se estabelecer na toda a vida profissional e resolver muitas coisas antes de engravidar, e eu vou mostrar os fatores de risco, e a idade materna a partir dos 35 anos é um fator de risco para o diabetes mellitus gestacional. O aumento do sedentarismo. Claro, todos aqui conhecem muito bem os hábitos alimentares inadequados que a gente vem acontecendo cada vez mais, e o próprio aumento do sobrepeso e da obesidade, que também são fatores de risco. Essa mulher que desenvolve diabetes mellitus gestacional, frequentemente essa glicemia já se normaliza logo depois do parto, mas são mulheres que têm um risco maior de desenvolver diabetes mellitus tipo 2. Se estima que cerca de 40% dessas mulheres vão desenvolver então diabetes mellitus do tipo 2 após 10 anos aí do nascimento do bebê. Por isso que existe a recomendação de se fazer um teste oral de tolerância à glicose depois de 6 semanas, né, do parto, para ver se reverteu o quadro ou se não reverteu. Mas a grande maioria das vezes, logo depois do parto, essa glicemia já retorna ao normal. Então, os fatores de risco, como eu comentei, a idade materna, então a partir dos 35 anos já é considerado como fator de risco. O sobrepeso e a obesidade são fatores de risco importantes, mas também o ganho de peso excessivo. Então, mesmo a mulher que engravida com um IMC normal, com eutrofia, se ela tiver um ganho de peso muito grande durante a gestação, ela já vai ter também um fator de risco aí associado. A disposição central excessiva de gordura, assim como o fator de risco para diabetes tipo 2, também é fator de risco para diabetes gestacional. A história familiar de diabetes em parentes de primeiro grau, crescimento fetal excessivo. Quando existe uma história de morte neonatal, uma morte fetal, uma formação, uma cromosomia, também é um fator de risco, ou o próprio diabetes gestacional prévio, hipertensão arterial ou pré-eclâmpsia, a síndrome do ovário policístico e a baixa estatura abaixo de 1,5 m. Então esses são os fatores de risco que nós temos aí. E qual é a fisiopatologia do diabetes mellitus gestacional? Então existe uma resistência à ação da insulina, né? Como a gente vai ver, uma resistência junto com uma deficiência. Assim como no diabetes mellitus tipo 2, não é só a resistência que vai causar. Além da resistência, existe também uma deficiência, né? Se for só a resistência, o pâncreas vai compensar com o aumento da produção de insulina. É a partir do momento que existe uma deficiência para essa demanda maior, que esse indivíduo vai desenvolver então o diabetes. A resistência periférica ela é devido aos hormônios, né, os hormônios secretados pela placenta, que são antagonistas à insulina. Então, por isso que isso ocorre no segundo e no terceiro trimestre, né, de gestação, é aí que esses hormônios realmente conseguem afetar. Né? Esses hormônios então, são considerados como contra-insulínicos ou diabetogênicos, né? São eles progesterona, o lactogênico acetálico humano, a prolactina e o cortisol. Então, todos esses hormônios agem contra a insulina.
né? Então essa resistência ela é fisiológica e ela vai acontecer em todas as mulheres durante a gestação, né? Claro que a diferença é que muitas delas acabam, a grande maioria acaba compensando com o aumento na secreção da insulina. É a partir do momento que existe essa deficiência na produção que vai então ter esse desenvolvimento do diabetes mellitus gestacional. Essa resistência ela é em certo ponto até fisiológica. O propósito é disponibilizar mais nutrientes para o feto, então é uma resistência fisiológica, né? Mas muitas não compensam com essa deficiência. E claro que além dessa resistência fisiológica da gravidez, muitas vezes existem também outros fatores associados, como a gente falou, o excesso de peso, né, uma ingestão calórica excessiva, o sedentarismo, principalmente essa gordura em região abdominal. Então, além do que já seria o fisiológico, essa mulher também tem outros fatores associados. Se uma segunda gestação, na primeira gestação desenvolveu diabetes gestacional, o risco da segunda gestação? Ela é um fator de risco já, né? Já é um fator de risco para se ter. Ou que ela tenha desenvolvido, ou que tenha algum caso, por exemplo, de uma glicemia do feto, de alguma coisa assim, que já se imagina que pode ter tido e não ter tido o diagnóstico, né? Já é um fator de risco, sim. Então, a própria gravidez já é um fator de risco, mas a gente pode ir somando com outros fatores de risco. Então, além disso, ela tem um excesso de peso. Além disso, ela tem um consumo alimentar inadequado. Além disso, ela tem, quando ela vai somando, né, a gente acaba tendo um risco maior ainda de ter esse desenvolvimento. E o grande risco são as complicações. Então, existem complicações para a mãe, para a gestante, existem complicações para o feto, né? Então, para as mães, o risco maior de aborto, um parto muito mais complicado. E uma coisa importante é um desenvolvimento muito acelerado das complicações, principalmente as microvasculares. Então, todas as complicações que a gente conhece como complicações do diabetes podem acontecer também durante a gestação. Se é uma paciente, por exemplo, com diabetes tipo 1 que vai engravidar, sempre existe a recomendação de se ter um controle glicêmico muito bom antes de engravidar. Porque se ela tiver com descontrole ou tiver com alguma complicação em desenvolvimento, isso pode acelerar durante a gestação, né? Então, bem importante ter isso em consideração. E existem também muitas complicações para recém-nascido. Então, óbito perinatal, malformações fetais, retardo em todo o desenvolvimento sistêmico, prematuridade, o trauma durante o parto, porque esse bebê tem um risco muito grande de ser muito grande, né? E no próprio parto, se for parto, principalmente parto normal, ele pode ter algum tipo de trauma. A hipoglicemia após o parto, então ele passa uma gravidez inteira recebendo muita glicemia e após o nascimento ele pode fazer uma hipoglicemia, necessidade maior de UTI, e mesmo tirando esse período logo após o nascimento, para a vida toda ele vai ter um risco maior de desenvolver obesidade, diabetes e síndrome metabólica. E doenças cardiovasculares também. Então, durante a gravidez, o que acontece é a glicemia elevada da mãe, né, se ela não está controlada, ela acaba fornecendo uma quantidade de glicose muito maior para o feto, que acaba ficando muito acima do peso, né? São bebês muito grandes. Então, o diagnóstico é fundamental, né? O diagnóstico, se requer esse diagnóstico muito precoce para ter o início do tratamento, porque o grande problema é o descontrole, né? Se o diabetes mellitus gestacional for tratado, for bem controlado, a gente já diminui muito esses riscos. E o controle ele pode otimizar, então, tanto esses desfechos para a mãe quanto para o filho. E a SBD, ela adota os critérios da Organização Mundial da Saúde, que é o de rastreamento universal. Então, todas as gestantes têm que fazer o teste geral de tolerância à glicose, independente de ter ou não fatores de risco, né? A ideia é que, se a gente for pensar numa triagem por fatores de risco, se estima que esse diagnóstico fique em perto de 50% dos casos. Existem muitas mulheres que não têm nenhum fator de risco e mesmo assim podem desenvolver. Quando se faz esse screening universal, isso chega a 90% dos casos. Então, por isso que é obrigatório aqui no sistema, né, público de saúde, a gente sabe que todas as gestantes fazem o teste oral de tolerância à glicose. Então, como funciona esse diagnóstico? Na primeira consulta, já nesse primeiro exame, a gestante deve fazer a glicemia em jejum. Se essa glicemia em jejum for acima de 126, esse é o critério diagnóstico para diabetes. Então, se for acima de 126, na verdade, isso é um diagnóstico de diabetes pré-gestacional, porque ela nem chegou no segundo e no terceiro trimestre, onde teria essa alteração toda de hormônios, e ela já apresentou uma glicemia aqui que seria de diagnóstico de diabetes. A gente sabe que 1 em cada 2 pacientes com diabetes desconhecem a doença, então essa é uma paciente que não sabia que tinha diabetes. Se for uma glicemia acima de 92, mas abaixo de 126, isso fica diagnosticado como diabetes mellitus gestacional.
e a glicemia abaixo de 92, ela vai esperar a hora de fazer o teste oral de tolerância à glicose. Sempre para qualquer tipo de diagnóstico, não só diabetes gestacional, né, se deve fazer a repetição desse exame. Então, aí depois, né, entre a 24ª e a 28ª semana, que é o período onde se deve fazer o teste oral para tolerância à glicose. Esse período foi escolhido por ser um período que é considerado como tardio para diagnóstico, então até aí deveria já se ter essa intolerância para se fazer o diagnóstico, mas ainda é precoce para começar o tratamento. Por isso que esse é o período ideal. Um teste feito com 75 gramas de glicose, é importante orientar a gestante para que ela faça uma dieta sem restrição de carboidrato nos 3 dias prévios, que ela consuma pelo menos 150 gramas de carboidrato e um jejum de 8 horas. Né? E aí o diagnóstico fica acima de 92 de jejum já é o diagnóstico, ou 1 hora acima de 180 miligramas por decilitro, ou 2 horas acima de 153 miligramas por decilitro. Qualquer um desses 3 pontos que tem alteração já é feito o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Então existe, na realidade, né, quando a gente pensa nesse diabetes durante a gestação, existem aquelas pacientes que já sabem, já conhecem o diabetes antes, tipo 1 ou tipo 2, existem aquelas que fazem o diagnóstico de diabetes durante a gravidez, né, com essa glicemia acima de 126, ou com uma glicemia no teste oral de tolerância à glicose acima de 200, e existem aquelas que ficam com o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. E como se faz o tratamento, então? A orientação nutricional, que é o meu foco aqui, né? A monitoração glicêmica, o exercício físico e a insulinização. Então, vou comentar sobre todos esses pontos aqui. Então, a monitorização é fundamental, né? Medir as glicemias capilares, que a paciente faça essas medições em casa. A recomendação é que faça entre 4 a 7 vezes pré e pós-prandial, principalmente se for uma gestante que usa insulina. Né, a monitorização domiciliar é um ótimo instrumento para orientar a terapia nutricional. Então, para a gente ter ideia se a terapia está funcionando ou não, se isso está sendo efetivo ou não, nada melhor do que verificar essas glicemias pós-prandiais. O exercício físico também é parte integrante. O grande problema é que a gente sabe que tem que ser exercícios que não induzam a sofrimento fetal, a contrações uterinas, alterações de pressão arterial. Então, isso na realidade vai ter que respeitar todas as contraindicações obstétricas. Quem vai definir se pode ou não pode é o obstetra. Né? E muitas vezes a gente sabe que existe uma restrição, então a gente não pode contar com mais essa parte importante aí do tratamento. E vamos pensar então na conduta nutricional, que é a parte que mais nos interessa aqui. Né? Então, a Associação Americana de Diabetes, ela coloca todos os anos na revisão, mais uma vez agora em 2018, que todos os indivíduos com diabetes, eles devem receber uma terapia nutricional individualizada, né? E que isso deve ser feito de preferência por um nutricionista experiente e qualificado no fornecimento de uma terapia nutricional que seja bem específica para diabetes. Né? E é isso que estamos fazendo aqui hoje, né? Pensando o que a gente vai pensar para uma orientação bem específica. O que é importante na hora da gente individualizar esse plano alimentar para essa paciente? Avaliar qual é o IMC pré-gestacional, né, como ela estava antes de engravidar, o ganho de peso materno durante toda a gestação, né, não só o ganho de peso, mas também como esse ganho de peso foi distribuído, né, para que isso seja bem distribuído ao longo dos meses, a idade gestacional, a frequência e intensidade de exercícios físicos e o padrão de crescimento fetal também é muito importante para se avaliar isso. Né? E aí eu trouxe para vocês, para a gente ir avaliando todo esse plano alimentar, eu trouxe um caso clínico para vocês, e aí a gente já vai vendo como que eu fui conduzindo esse caso para vocês irem pensando o que vocês fariam de diferente aí do que foi a minha condução. Então essa foi uma paciente de 35 anos, comissária de bordo, ela apareceu para mim com 26 semanas de gestação, era a primeira gestação, já com diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, uma glicemia de 1 hora 195. Ela engravidou com um IMC de 26,6, então ela engravidou com sobrepeso e até a primeira consulta ela tinha engordado 7,2 kg, até a hora que ela chegou. Ela chegou e ela tinha comissário de bordo, eu só descobri quando ela veio se consultar comigo. Eles não podem trabalhar desde a hora que já recebem, né, já sabem que estão grávidos. Então ela estava acostumada com um ritmo intenso de vida e de repente ficou a gravidez inteira em casa. Então ela estava super ansiosa, comendo, super com tempo em casa, ansiosa. Então, primeira pergunta que eu faço para vocês: qual seria o ganho de peso semanal estimado para essa paciente? A gente sempre faz o cálculo a partir da 12ª semana.
né? Então ela já passou aqui, já acabou o primeiro trimestre, ela já está no segundo trimestre. A partir disso, qual é o ganho de peso ideal para ela? Então, 300 gramas. Então a gente faz sempre o cálculo olhando qual é o IMC dela. Então ela tinha um IMC de sobrepeso. Então, o primeiro trimestre a recomendação seriam 900 gramas durante o primeiro trimestre inteiro, né? Ela já chegou estourando a meta dela e muito, né? E aí aqui a ideia seria de um sobrepeso, seria de um ganho de 300 gramas, né? Para totalizar aí entre 7 a 11,5 kg. Né? Algumas outras referências para vocês verem, a SBD coloca entre 300 a 400 gramas a partir do segundo trimestre, né? Até fechar as 12 primeiras semanas. Teoricamente, esse ganho de peso é mínimo, né? A partir disso que a gente faz o cálculo. E aqui o Joslin coloca também com sobrepeso entre 220 e 320 gramas. Né? Então, 300 gramas a gente fecha a recomendação de todas as orientações que a gente tem aqui. E para isso, o que vocês iriam imaginar de cálculo calórico aqui? De 25 a 35, de 20 a 25, de 30 a 40? Essa tá mais fácil, né? Então, de 20 a 25 calorias. 40 calorias, daí a gente estoura a meta dela em mais um mês, né? Então, a recomendação para sobrepeso seria de 20 a 25 calorias, né? Mais algumas referências aqui, né? O Joslin coloca 24 calorias ali, fecha num valor mais exato, né? Existem algumas recomendações aí de fracionamento. A ideia para diabetes gestacional sempre é de um jejum com uma quantidade de carboidrato menor. Esse é o horário em que é maior intolerância ao carboidrato. Então, por isso que ficou com 20% aí de jejum, né? Fracionamento é fundamental para evitar tanto a hiperglicemia como também a hipoglicemia, né? Se a paciente estiver ainda apresentando náuseas ou vômitos também já vai ajudar a ideia de ter o fracionamento. E a ideia para a gente conseguir ofertar tudo que essa gestante necessita é que a gente fracione muito aí, de preferência em 6 refeições, para que em nenhum horário tenha uma quantidade muito grande de carboidrato. E como deveria ser a distribuição de macronutrientes, então? Os carboidratos aqui eu coloco de 45 a 60, de 50 a 60, de 40 a 55%. E 50 a 60 cuidando do carboidrato. O diabetes gestacional a gente coloca um pouquinho mais baixo do que é a recomendação para o diabetes em si, vai até no máximo 55%, pode começar em até 40%. Tá? Então vai um pouquinho menos, proteína de 15 a 20%, garantindo no mínimo 1,1 kg aí de 1,1 gramas de proteína por quilo de peso, e lipídio de 20 a 35%. Então a gente acaba às vezes aumentando até um pouquinho mais aqui no lipídio para conseguir deixar uma oferta de carboidrato um pouco mais baixa. Né? Essa distribuição, aqui como eu comentei, a intolerância ao carboidrato é maior de manhã, então no café da manhã é um horário que você tem que limitar um pouquinho mais esse carboidrato, né? E é importante trabalhar sempre com a ceia, para que essa paciente, a glicemia noturna também é muito perigosa para a gestante, então pelo menos 25 gramas aí de carboidrato, principalmente se for uma gestante que usa insulina, né? E aí existe essa é uma orientação do Joslin, de pensar no café da manhã de 15 a 30 gramas. Café da manhã, como é um horário que o consumo proteico é baixo, 15 a 30 gramas de carboidrato é muito difícil. Né? Normalmente o café da manhã é o horário que elas chegam com isso mais fora, porque né, uma fatia de pão e leite que der já chegou nesse valor. Né? Então aqui é um horário que é bem difícil de conseguir fechar. No almoço do jantar 45 e os lanches aí podem variar de 15 a 30 gramas. E se for uma gestante que necessite uma quantidade, uma parte de caloria maior, muitas vezes você tem que trabalhar com 3, 4 lanches para não ter uma hiperglicemia pós-prandial. Né? Então, fazendo os cálculos aqui para essa minha paciente, então quase 80 quilos, calculei 20 calorias por quilo, ela já tinha passado dos 7 quilos, lá já fui no mínimo aqui de 20 calorias por quilo. Né? Então, lembrando que o carboidrato deve ser no mínimo 175 gramas para gestante, vou comentar isso daqui a pouquinho, então 180 gramas, e aí distribuí no café da manhã de 15, um almoço de 45, coloquei 2 lanches à tarde de 30 e 15 gramas, um jantar às 6h30, um jantar de 45 gramas e uma ceia de 30 gramas. Como eu falei, ela estava com bastante tempo em casa, então coloquei várias refeições aqui. Ela tinha bastante fome, então fracionei bastante aqui para tentar controlar melhor essa glicemia e deixar ela
sem sentir fome. A glicemia pós-prandial, como eu comentei, é o melhor preditor de uma glicemia fetal e é considerado o melhor parâmetro de controle. Então, bem importante para a gente saber se aquele cálculo que a gente fez funcionou ou não, medir a glicemia pós-prandial. A gente já sabe se a gente fez um cálculo correto para essa paciente ou não. E o que ela vai comer dentro desses carboidratos? O que vocês iriam orientar? Evitar carboidrato de alto índice glicêmico e proibir o consumo de doce, estimular o consumo de carboidrato complexo de baixo índice glicêmico e reduzir os doces e carboidratos simples, ou proibir o consumo de carboidrato de alto índice glicêmico e o consumo de doce? Dois? Todo mundo mais bonzinho também. Bom, se a gente pudesse proibir e a gente fosse assim, respeitado ao pé da letra, mas isso não vai funcionar assim. Apesar de que eu sempre digo, que gestante é um período mais fácil da gente trabalhar, porque a gente está falando que faltam, daqui a 12 semanas acabou. Então é um período mais fácil do que dizer para um diabético tipo 2, por exemplo, que você nunca mais vai comer um doce. A gente está falando por um período limitado, mas mesmo assim a gente sabe que é difícil, existem as vantagens, existem todos os outros fatores aí sociais envolvidos também. Então a gente sabe que as dietas de baixo índice glicêmico elas podem ser benéficas para o controle glicêmico do diabetes mellitus gestacional. Recomenda-se sim substituir os carboidratos de alto índice glicêmico por outros com índice glicêmico mais baixo. E o carboidrato de alto índice glicêmico ele deve ser, quando for ingerido, sempre colocar junto uma fonte de proteína, de fibra, de ácido graxo monopoliinsaturado, lembrando que existem vários fatores que interferem no índice glicêmico. Então, quando a gente coloca proteína, gordura, ou dependendo do processo, adiciona fibra, acidez, a forma física, tudo isso interfere no índice glicêmico. Então, não é porque o alimento tem alto índice glicêmico que ele não pode ser consumido. Dependendo da refeição toda, da carga glicêmica toda ali, a gente pode sim utilizar aquele alimento. Se ele tem um alto índice glicêmico, mas também a paciente ingere uma quantidade menor, a carga glicêmica já fica mais baixa e aí esse impacto na glicemia vai ser bem menor. E aí eu trouxe um estudo aqui para vocês, foi um estudo com 235 gestantes, elas receberam uma dieta de baixo índice glicêmico e um controle aí recebendo orientações de alimentação saudável sem falar de índice glicêmico, com 285 gestantes. Elas estavam com mais de 22 semanas de gestação e a conclusão foi que a glicemia foi significativamente menor naquelas que tinham baixo índice glicêmico, mesmo comparando aqui com uma alimentação saudável, tanto no segundo quanto no terceiro trimestre. E além disso, esse grupo apresentou um maior consumo de fibras, menor consumo de calorias e menor ganho de peso. Então foi benéfico sim utilizar um índice glicêmico mais baixo. Falando em fibras aqui, só para comentar também que o consumo mínimo recomendado para gestantes, para diabetes gestacional é de 28 gramas de fibra. E a gente sabe que não é fácil chegar nisso. Tem que ser, as pessoas acham que comer salada, aquela uma folhinha de alface, uma rodela de tomate, não tem uma quantidade de fibra significativa. Então, realmente orientar e fechar bem essa parte de fibras. Então, com relação ao índice glicêmico, a gente tem aqui com nível de evidência B que as fontes de carboidrato derivados de frutas, vegetais, leites e grãos não refinados devem compor a alimentação diária, mas que embora esses alimentos de baixo índice glicêmico possam reduzir a hiperglicemia pós-prandial, não existem evidências suficientes para que justifiquem que a gente utilize o índice glicêmico como uma estratégia primária. Não adianta ela trocar o pão branco pelo pão integral e continuar comendo 4 fatias de pão de manhã. A gente vai melhorar o índice glicêmico, vamos melhorar a qualidade desse carboidrato, mas a gente precisa controlar essa quantidade também. Então, por isso que a gente fez todo o cálculo ali de quantidade de carboidrato por refeição. Quando a gente está usando a contagem de carboidrato junto, aí sem dúvida nenhuma, usar o índice glicêmico, contabilizar o quanto essa paciente está consumindo, aí sim a gente vai conseguir um controle muito melhor. Os carboidratos de absorção rápida, inclusive a sacarose, eles podem ser consumidos moderadamente por gestantes com um bom controle metabólico, mas devem entrar no cálculo de carboidrato da refeição. Então, se ela vai consumir, ela precisa descontar daqueles 45 gramas que a gente permitiu na hora do almoço. Vai colocar uma sobremesa, essa sobremesa tem 30 gramas, sobrou 15 para o almoço. Então, ela tem que contabilizar isso dentro. A sacarose é a recomendação, não pensando em diabetes mellitus gestacional, mas para os diabéticos e, na verdade, para toda a população é de 5% do VET, como eu falei, substituir outro carboidrato, a frutose até 12%, então a gente acaba vendo aí muito xarope de milho, muitos alimentos, um consumo muito grande de frutose,
A gente colocou um parecer da SBD no ano passado, que a nossa recomendação era até 10%, mas isso foi reduzido para 5%, porque isso, na verdade, quem teve esse início da redução foi a Organização Mundial da Saúde, que reduziu para 5%. Então é pouquinho, né? Um ponto importante aqui que eu queria chamar a atenção também, esse foi um estudo com N pequeno, 40 pacientes, mas foi um estudo legal, porque eles compararam a mesma composição de macronutrientes, mesma quantidade de fibras, com um índice glicêmico mais baixo e um índice glicêmico mais alto. E a glicemia média, ela reduziu com essa dieta em todos os grupos de uma maneira similar. O que foi a diferença? A diferença foi na variabilidade glicêmica. Então a média foi a mesma, mas a variabilidade não. E cada vez mais a gente vê que essa variabilidade glicêmica que aumenta o risco de complicações. Então aí sim a dieta de baixo índice glicêmico diminuiu esse coeficiente de variabilidade. A gente vê agora com a tecnologia, muitos pacientes usando sensores aí que a gente tem toda essa questão de variabilidade glicêmica sendo também apresentada para a gente, assim a gente consegue ver o quanto que o índice glicêmico tem de interferência. Às vezes só com a glicemia pós-prandial, ali 1h30 depois, 2 horas depois, não era possível ver tanta diferença. Mas quando a gente avalia bem a fundo a variabilidade glicêmica, a gente já consegue perceber muito mais. Eu gosto muito desse posicionamento que a SBD coloca, que fala que a monitorização ainda é considerado o melhor jeito da gente guiar a resposta específica de cada alimento para cada indivíduo. Então, a gestante costuma medir a glicemia com bastante frequência. Então, antes de falar para ela que não dá para comer batata, que o índice glicêmico é muito alto, a gente tem que ver que se naquela quantidade calculada, com a salada, com a carne, com azeite de oliva, com todo o contexto junto, realmente ela vai ficar elevada. Às vezes a gente pode conseguir controlar super bem sem precisar restringir. Então todos os pacientes que fazem toda essa coleta de dados e que vêm, que trazem isso pra gente, é fundamental parar, olhar, ver, pensa que a pessoa ficou medindo lá 4, 5 vezes por dia a glicemia e anotando no caderninho, e ao invés de dizer para ela que a banana sobe a glicemia, a gente precisa de fato ver se aquilo realmente aconteceu para aquele indivíduo. Com relação aos lipídios, então, de 20% a 35%, então podemos aumentar um pouquinho esse percentual, lembrando que os ácidos graxos saturados devem ficar em até 7%, gordura trans o mínimo possível e até 2 gramas, colesterol até 300 miligramas, poli até 10 e mono de 5 a 15%. Então, as gorduras monoinsaturadas ajudam bastante aí nessa composição toda. Então, lembrando que a ingestão exagerada de gordura saturada, ela aumenta a concentração plasmática de ácidos graxos livres e a secreção de insulina. A exposição a grandes quantidades de ácidos graxos por períodos prolongados pode diminuir a resposta da célula beta para a glicose, para fazer uma lipotoxicidade. Então é importante diminuir esse consumo e realmente não é o quanto de gordura que esse indivíduo consome, mas sim qual é a qualidade. Então diminuir muito aqui e aumentar bastante nos ácidos graxos monoinsaturados. Aí sim a gente consegue aumentar a permeabilidade das membranas celulares e diminuir a resistência à insulina, que é todo o começo da fisiologia que a gente viu da fisiopatologia e do diabetes mellitus gestacional. E aí a gente vê muito justamente essa questão, que o padrão de uma dieta mediterrânea é um padrão que ajuda muito no controle glicêmico. Então a ideia de aumentar bem a gordura monoinsaturada, de incluir o ômega 3, a gente sabe que consegue uma melhora bem grande, tanto no controle glicêmico, quanto principalmente aí pensando em doença cardiovascular. As proteínas de 15% a 20%, então a recomendação é pelo menos 1,1 gramas por quilo de peso, no mínimo 71 gramas de proteína por dia, pensando aí nas gestantes. Então, claro que fonte de proteína saudável, o ômega 3, além de ser muito importante para o controle glicêmico, para o diabetes em si, também é bem importante durante a gestação, e aí pensar em todas essas fontes saudáveis de proteína, o ovo como uma proteína de alta qualidade, a carne vermelha, tentar reduzir isso, claro que dependendo de como tiver a hemoglobina dessa paciente, como tiver a ferritina, mas tentar reduzir um pouco, o frango também pode entrar dentro disso com menor teor de gordura saturada, mas a gente precisa equilibrar todo esse consumo proteico. Esse é um slide legal que mostra a Associação Americana de Diabetes fez essa lista do que seriam os superfoods para diabetes, os alimentos mais recomendados para quem tem diabetes. Não pensando em diabetes gestacional, mas pensando em diabetes em geral.
né? E fica super legal porque se a gente pensa para uma gestante, são alimentos que realmente a gente tem que pensar em incluir quando a gente fala no cardápio de um paciente com diabetes mellitus gestacional. Né? O feijão, as folhas verdes escuras, né? Que a gente sabe da importância durante a gestação também. Os grãos integrais, além de pensar em todo o controle glicêmico, também são pacientes que são muito obstipados, então também vai ser legal nesse sentido. Né? As frutas cítricas também são bem importantes para gestantes e aqui para o diabetes também. Batata doce, o tomate, a questão do peixe que eu comentei, os nuts também são bem legais para gestantes. Leites e iogurtes desnatados, os berries, que são frutas bem indicadas para diabetes, né? Então a gente consegue pensar aí que seria realmente uma lista bem legal para o diabetes mellitus gestacional, pensando tanto no período da gestação quanto no controle glicêmico. E os adoçantes que sempre causam bastante polêmica, né? O que vocês indicariam para essa minha paciente? Proibir durante a gestação, stevia ou sucralose, por ter um menor risco, ou aspartame, sucralose, acesulfame-K? Essa? Todo mundo é. Essa resposta aqui é... Então, na verdade, a stevia, né, por falta de estudos, ela ainda entra com um ponto de interrogação. Né? O aspartame, a sucralose, acesulfame-K, eles têm mais estudos. Então, não é que stevia não possa ser usado, mas não tem tantos estudos ainda suficientes. Algumas recomendações até colocam stevia, mas se a gente for ver aqui o Manual Técnico de Gestação de Alto Risco do Ministério da Saúde, eles colocam que não tem esse nível de segurança ainda. A ASBD ainda inclui dentro dessa lista a sacarina, né? Dentro das diretrizes de 2017 e 2018 ainda inclui a sacarina dentro dessa lista. Tá? Então, o Línia fica sempre bem indicado justamente por ser acesulfame-K com sucralose. Né? A gente tem várias outras opções agora, mas esses seriam os adoçantes. Claro que a história do que o ideal seria não adoçar, né? Que o café tem o gosto do café, enfim, perfeito se essa mulher conseguir seguir isso. Mas muitas a gente sabe que não conseguem tirar o açúcar e não colocar nada, então a gente pode sim utilizar o adoçante nesse sentido. E aí essa minha paciente evoluiu bem até a 34ª semana de gestação, né, com pequenos ajustes desse plano alimentar, as glicemias tanto de jejum quanto pós-prandiais dentro da meta, aferição 2 vezes ao dia, intercalando os horários, então depois que a dieta está bem estabelecida e que a gente vê que funcionou bem, ela pode diminuir o número de aferições, aí normalmente o que eu peço é médio um dia depois do café da manhã, um dia depois do almoço, um dia depois do lanche, para a gente ir variando bastante essas aferições. O ganho de peso ficou dentro do previsto, ela diminuiu aquela velocidade de ganho de peso, ela media semanalmente em casa e pesava mensalmente nas consultas, né, e foram só pequenos ajustes, mas tudo ia super bem por aqui. Até que, logo aqui, na 34ª semana, apesar de o ganho de peso estar adequado, ela começou a apresentar uma média de glicemia de jejum de 105 mg por decilitro. E glicemia pós-prandial em 1 hora com uma média de 148 mg por decilitro. E aí o que nós faremos com ela? O que vocês acham? Reduzir o aporte de carboidrato, encaminha para o endocrinologista para pensar no hipoglicemia internal. Reduzir o aporte de carboidrato e reavaliar em 2 semanas a necessidade de encaminhar para o endocrinologista. Ou manter o aporte de carboidrato e encaminhar para o endocrinologista. Considerar a insulinização. Então, assim, reduzir o aporte de carboidrato, lembra que a gente estava trabalhando com mínimo, né? Então, a gente não tem como reduzir esse aporte de carboidrato, né? Então, a nossa ideia vai ser manter esse aporte e, na verdade, a recomendação que se tem é que, na verdade, se após 2 semanas de dieta, essa glicemia de jejum ou pós-prandial, ou de 1 ou 2 horas, ou mesmo circunferência abdominal estiver alterada, a ideia já seria de se começar a insulinização. Na verdade, essa é uma paciente que já vem seguindo dieta há muitas semanas, então ela já entraria nesse perfil. Claro que não cabe a nós pensar se vai ser insulinização ou hipoglicemia internal. O que cabe a nós aqui é encaminhar ela para o endocrinologista, pedir para que ela volte no endocrinologista. Mas ela já teria aqui, porque a gente já está fazendo a dieta, a gente já está trabalhando com tudo, ela já está bem organizada e mesmo assim essa glicemia escapou. Então, ali eu falava do hipoglicemia antioral, mas só para chamar a atenção aqui que não é preconizado por falta de trabalhos. Alguns estudos vêm sugerindo a metformina e a glibenclamida, mas ainda não é um consenso,
né? Então ainda a gente sabe que tem um perfil de segurança B, porque ele ultrapassa a barreira placentária, né? E a glibetamina ainda está associada com aumento de IPA neonatal e maior ganho de peso materno, né? Então, citoglicemiantes orais, alguns endocrinologistas prescrevem, ou quando a paciente já usa antes da gravidez, acabam continuando, mas ainda não é muito um consenso, né? Então a insulinização acaba sendo mais frequente. Né, se utiliza a insulina NPH com bastante frequência, né, e regular, o uso de análogos de insulina ultra rápida é segura, melhora o controle glicêmico com menos hipoglicemia, e os análogos de ação prolongada, então como Betremin, Glagina e as outras insulinas que a gente tem de ação prolongada, eles vêm sendo usados, mas ainda faltam estudos, então eles ficam com um grau de segurança menor. Mas para essa nossa paciente, o endocrinologista acabou optando pela glagina, né, então 10 unidades por dia, e aí mandou de volta para mim. E agora o que a gente vai mudar nessa conduta nutricional agora que essa paciente usa insulina, né? Lembrando que a glagina, assim como a determina, assim como essas novas insulinas, é uma insulina de ação prolongada, né? Então ela aplica essa insulina, dura aí 24 horas. Né? O que vocês acham que a gente vai fazer com essa paciente? Manter o aporte de carboidrato e aguardar a evolução após a insulinização, iniciar o método de contagem de carboidrato para ajustar a insulina e flexibilizar a dieta dessa paciente, ou reduzir o aporte de carboidrato para favorecer melhor controle glicêmico e reduzir o risco de complicação para a mãe e para o recém-nascido. Dois. Muito bem. Né? Então a gente não pode mais... Desculpa, 2 vocês falaram? Não. Não, 1. Então a gente está falando de contagem de carboidrato aqui para ajustar a insulina e flexibilizar a dieta. Né? Mas, o que a gente tem aqui? A contagem de carboidrato, sem dúvida nenhuma, tem um grau de evidência A, né? Então monitorar o consumo de carboidrato na refeição, utilizando a contagem de carboidrato, é a chave para conseguir esse controle glicêmico, né? Um paciente que faz uso de insulina intensiva e que usa insulina prandial, insulina nas refeições, deve fazer ajuste de insulina, né, nas refeições segundo a contagem de carboidratos. Mas é padrão ouro, né, é a contagem de carboidrato, mas a gente já está trabalhando com contagem de carboidrato com essa paciente. Mas essa é uma paciente que não faz o uso de uma insulina prandial, ela não aplica insulina na refeição. A gente só vai pensar em ajuste de insulina ultra rápida quando a paciente usar uma insulina ultra rápida. Né? Então aqui a gente vai pensar em fazer um ajuste dependendo da quantidade de gramas de carboidrato que ela consumiu. Quando a gente pensa numa paciente que não usa insulina ultra rápida, que segue um controle alimentar exclusivo, que foi o caso dela até agora, ou então que usa uma insulina basal, que a partir de agora é o caso dela, a gente vai trabalhar com contagem de carboidrato também, mas sem fazer ajuste de insulina. Então, contagem de carboidrato não necessariamente significa que ela vai precisar fazer um ajuste de insulina conforme o que ela consumiu. Né? Ela só usa a insulina basal, ela não usa esses bolos de insulina. Então, ela não vai fazer essa questão de ajuste. Né? Lembra que a gente tinha combinado que a gente ia passar para ela lá 30 gramas de carboidrato no café da manhã, 45 no almoço, 45 no jantar? A gente já estava trabalhando com contagem de carboidratos. Né? Então a gente já vai calcular o quanto que ela vai consumir nas refeições principais e nos lanches e ela vai seguir essa quantidade. Né? Então é um método padrão ouro, mas a gente já estava trabalhando com ele. Tá? Ela não vai fazer ajuste de insulina conforme isso pelo tipo de insulina que ela está usando. Né? Como que a gente faz contagem de carboidratos? A gente pode trabalhar uma lista de equivalentes, né? Seria como uma lista de substituições, mas aqui isso não está englobando calorias, e sim gramas de carboidrato, né? Então, diferente da lista de substituição que a gente tem como base as calorias, aqui a gente tem como base as gramas de carboidrato, ou a gente pode trabalhar com gramas de carboidrato mesmo, com manual de contagem de carboidrato, com rótulo, com aplicativos. Né? A gente tem um aplicativo agora da SBD que está super legal, então a gente pode passar lá a quantidade de carboidrato que ela deve consumir e ela vai contabilizar até chegar naquela quantidade. Né? Os dois métodos têm suas vantagens e desvantagens. Quando a gente trabalha com gramas de carboidrato, isso é muito mais preciso. Claro que é mais trabalhoso, porque ela vai ficar contando alimento por alimento ali, vai acabar perdendo um pouquinho mais de tempo, exige um pouquinho mais de habilidade, mas fica muito mais flexível. Pode usar qualquer rótulo, pode usar esses aplicativos que estão super legais, então ela consegue flexibilizar mais.
A lista de substituição ela é mais prática, é mais simples e também é mais fácil de a gente conseguir elaborar um plano alimentar. Então, quando eu estou pensando numa gestante, eu consigo aqui incluir o quanto de fruta eu quero que ela consuma por dia, né? Eu consigo colocar certinha a distribuição ao longo do dia, então eu consigo facilitar um pouco no sentido de ter certeza que ela vai ter uma alimentação mais saudável, porque os gramas de carboidrato liberam aqueles 45 gramas no almoço e o paciente se vira, né? Quando a gente coloca por grupo, por substituições, a gente pode trabalhar com grupos alimentares. Então, nesse horário você vai escolhendo um grupo do grãos, aqui um grupo da fruta e aqui um grupo do leite. Então, eu consigo melhorar a qualidade dessa alimentação também. Mas nada impede que a gente use um pouco de cada método, né? Então, a minha lista de equivalentes, por exemplo, traz ali quantos gramas de carboidrato eles pedem naquele grupo, para que o paciente consiga usar também um aplicativo, consiga usar um rótulo para fazer a leitura também, consiga ter isso tudo englobado ali. E aí então, nós não fizemos ajuste, né? Continuamos com a contagem de carboidrato para ela. Esse plano foi mantido até a 39ª semana, com controle glicêmico bom, ganho de peso adequado até o fim da gestação. Ela guardou evolução espontânea, não precisou fazer cesárea, foi super bem no parto, né? O paciente e o recém-nascido evoluíram bem nas semanas seguintes. E essa minha paciente eu atendi faz muito tempo, ela mora em São Paulo, ela ficou aqui só na época da gravidez, mas ela até voltou no consultório com um menino com 6 anos e tudo ótimo, voltou lá só para apresentar ele, mas ela evoluiu super bem, foi um caso que evoluiu super bem. Mais algumas considerações importantes. Depois do nascimento, né, quando a gente pensa aqui no aleitamento materno, então é recomendado para todas as mulheres, não só com diabetes, né, para todas as mulheres, mas aqui pensando em diabetes prévio ou com diabetes médio gestacional, pelos inúmeros benefícios que a gente sabe, tanto para a mãe quanto para o bebê. Quando a gente pensa especificamente no diabetes gestacional, o aleitamento materno por mais de 3 meses está relacionado com a redução do risco de desenvolver o diabetes tipo 2, né? Então a gente falou, essa glicemia normaliza depois do parto, mas são mulheres que, se durante a gestação ela não conseguiu aumentar essa demanda de insulina e acabou apresentando diabetes médio gestacional, quer dizer que ela tem um risco maior também de desenvolver o diabetes tipo 2, né? Então o fato de aumentar por mais de 3 meses vai reduzir esse risco. Além de ajuste na dose de insulina, muito comum após o parto, aqui na amamentação, essa paciente ter hipoglicemia, né? Então precisa fazer ajuste na dose de insulina, se ela estiver usando insulina, muitas vezes nem vai mais precisar usar. E aumentar o aporte de energia e de proteína para evitar grandes flutuações glicêmicas, né? O consumo de carboidrato antes ou durante o aleitamento auxilia a prevenir a hipoglicemia, que é bem frequente. As mulheres que utilizam insulina, né, se ela continuar utilizando insulina, ela deve ingerir 15 gramas de carboidrato, de preferência com proteína, antes de amamentar, né, ou durante, para evitar essa hipo. E durante o aleitamento noturno também é importante fazer a redução da glicemia, para ver se não vai precisar também fazer algum lanche, né? E o consumo de álcool também, claro, deve ser evitado, né? Não basta os 9 meses de gestação, né? Esse consumo deve continuar ainda ser evitado. E para o resto da vida, pensar nessa prevenção do diabetes. Então, como a gente falou, elas têm um risco maior de ter diabetes, né? Então a gente tem que pensar em prevenção aí também, né? Quais são os fatores de risco de alguma mulher que teve diabetes médio gestacional desenvolver depois o diabetes tipo 2? Né? Então, glicemia de jejum na gestação acima de 100 mg por decilitro, uma etnia não branca, história familiar de diabetes tipo 2, principalmente materno, o ganho excessivo de peso durante ou após a gestação, a obesidade abdominal, dieta hiperlipídica, sedentarismo e uso de insulina na gestação. Então, esses são fatores de risco. E existem muitos fatores de risco aqui que são modificáveis. Então a gente tem que trabalhar com ela depois que passou a gestação, que ela se segurou, ela se cuidou, a gente focou lá que faltavam 10 semanas, vamos, faz tudo certinho que a gente está na reta final, e aí nasceu o bebê e é a hora de, né, fazer tudo o que quer fazer. Mas precisa tomar cuidado, porque existe esse risco, né, e é importante que ela pense que esse controle dos fatores de risco vai ser para o resto da vida. Né, esses fatores todos devem ser seguidos, aí, devem ser evitados para o resto da vida. Eu vou acabar com a minha boneca aqui para falar justamente que é uma fase muito legal e que a gente consegue um esforço muito grande das gestantes, porque ela está pensando que aquilo não é para ela, né? Que aquilo é para o bebê também. Então, além de ser um período
limitado que a gente está pensando, também é um período onde ela pensa que aquilo ali não é só para ela, tem mais alguém que ela está precisando cuidar e que está envolvido dentro disso. Então é uma fase que a gente consegue uma adesão, que eu percebo em consultório, muito maior do que em diabetes tipo 1 ou em diabetes tipo 2. Né? É um período menor, porque, claro, a gente pega a gestante numa fase onde ela fica muito assustada, né? A mulher grávida fica muito assustada com qualquer tipo de alteração, então a gente consegue realmente uma dedicação muito grande. Então é um plano alimentar que deve ser muito bem elaborado, a gente tem que pensar em todos os fatores que a gente pode fazer aqui para evitar qualquer tipo de complicação, para evitar qualquer tipo de deficiência e pensar num plano bem legal, porque são realmente pacientes muito dedicados. Né? A gente consegue um trabalho bem legal para o nosso objetivo aí, que é de evitar qualquer tipo de complicação, tanto para a mãe quanto para o bebê.